A gente está aqui com o Juliano Peçanha. Quem conhece o Juliano? Somos... Ah, é? Somos amigos há muito tempo já, né? O Juliano... Estava até comentando que eu estava lendo os livros dele coisa de, não sei, uns 20 anos atrás, 20, 15 anos atrás, não lembro. E comentei com um amigo meu da faculdade, falei, eu estou lendo um cara, um autor contemporâneo que está fazendo uma coisa nova, impressionante. E esse meu amigo falou, porra, mas eu faço um grupo de filosofia com ele. E aí eu vim a conhecer o Juliano e a gente ficou amigo. O Juliano tem alguns livros publicados. Eu guardei a bio do Juliano aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Juliano publicou A Certeza do Agora, Esperança do Sempre, A Alteridade do Nunca. Não, você tá tudo errado. É que os nomes confundem. Não, é Certeza do Agora, Ignorância do Sempre e Sabedoria do Nunca. É uma trilogia pela Atelier, que depois foi reunida na COSAC, junto com o livro Instabilidade Perpétua. Nesse livro Testemunho Transiente, que está com Murilo. Aí tem 4 livrinhos aí. São 4 obras reunidas, foram reunidas pela COSAC, depois que a COSAC fechou, elas foram para o SESI, né? Isso é publicado pela Atelier, cada 4 livrinhos, né? Isso. E aí estava indo, aí a COSAC fez. Aí a COSAC logo fechou esse livro. E mais recentemente, a UBU publicou Recusa do Não Lugar. Eu trouxe um, que é esse aqui, o 5º livro. De algum modo eu traí o que eu falava lá, eu fui contra... Mas você vai precisar falar no microfone, Juliano, desculpa. Desculpe, Esse, inclusive, é publicado pelo SESI. Já. É a mesma capa, né? Acho que um pouco pior a página, pouco mas é pior. o mesmo, como é que chama? Projeto... Mesmo projeto da gráfico. COSAC Naive, né? Porque eu fui, quando saiu a COSAC lá, que era muito bom, né? Logo depois, 2 meses, acabou a editora. Então eu falei, puxa, justo na hora que você consegue, né, uma editora legal, acabou, né? E aí... Juliano, mas eu acho que você... tá, desculpa. Então, aí tem essa nova edição aí no SESI. Tem 4 livrinhos aí. Eu vou deixar assim, ó, só para... Né? A gente vai fazer, provavelmente em algum momento, uma conversa no canal do Escrita Criativa sobre o Recusa do Não Lugar, sobre o livro dele. Mas hoje a gente vai conversar sobre um outro assunto. O que eu costumo fazer é convidar um autor e perguntar sobre o que ele quer falar, né? Porque eu acho que o que é mais válido é tomar, vamos dizer, aquilo que está mais vivo, né, na atenção do autor, na atenção de quem está escrevendo e pensando sobre as questões. Se você vai retomar uma questão morta, né, aquela questão já às vezes não está mais pertinente, né? E o Juliano tem um percurso muito bacana, e ele está escrevendo um livro agora, e você estava pensando, você comentou que queria falar sobre a escrita de si. Bom, eu acho que eu vou passar a palavra a você e fica à vontade. Então, agradeço o Thiago, né? Como ele falou, conheço ele há muitos anos, tal, e já tive a oportunidade de encontrar o pessoal dele num evento, né, uns anos atrás, né? Então eu fico contente. Aí ele falou para falar de alguma coisa, não me lembro bem o que eu respondi, mas é isso que ele falou, que quando você está fazendo uma coisa, está mais quente, né? Então tem um que eu fiz agora em janeiro, que tem porque eu fazia esse tipo de... Vocês vão ver a hora que eu for expondo, né? Mas aconteceu uma espécie de ruptura entre o que eu fazia e o que eu faço agora. Aí criou quase uma duplicidade, assim, né? E esse texto, eu até critico um pouco a escrita de si, mas de um modo brincando também, né? Porque eu fiz isso, né? E esse texto é um dos que eu poderia ler, né? Que já está
mais frio, né? Que já está publicado, que eu escrevi sobre um artista plástico e aproveitei a ocasião para fazer um texto mais heterodoxo, assim, de crítica de artes plásticas, também falando de literatura, do meu trabalho, né? Então esse é uma. E o outro que eu estava fazendo agora, que está quente ainda, que eu fui até que a moça que falou que a professora do Paraná, né? Estava em Curitiba, fui falar na Federal do Paraná, né? Então eu fiquei, como é que fala assim, preparando um textinho para ler lá e aí começou a sair isso, né? E esse texto que eu estou escrevendo, podia mostrar para vocês o começo, que já é o começo, então não se deve, é como mostrar o embrião, né? Não se deve partilhar algo que está tão no início, né? Mas acho que eu não ligo para isso, porque talvez isso aqui já está escrito em mim, né? Sabe uma coisa? Eu, em geral, eu escrevo depois que a coisa já se escreveu em mim. Então aquilo já está, né, é alguma experiência que você passou e tal, e você vai. Nesse caso, eu estou ficcionalizando uma experiência que eu tive de terapia, vamos dizer assim, que eu estou ficcionalizando um pouco, né? Eu vou tentar começar mostrando isso para vocês, depois, se não acharem muita graça, a gente vê o outro, né? E aí aproveita para falar dessas. Para falar, né? No caso do meu trabalho, o Thiago sabe bem que eu misturo. Eu achava que tinha uma experiência muito estranha assim, no mundo, então eu usei muito isso, né? Uma certa experiência de perda de si, assim, de dessubjetivação, como dizem. Então eu fiz muito uso disso e misturava isso com filosofia, com crítica literária, sabe? Já tentava fazer uma coisa que já incorpora outras. E tinha um pouco essa ideia, né, de que a filosofia fica assim muito acadêmica e a literatura muito literária, então tratava-se de recombinar às vezes. Você, ao invés de você esquecer a profissão que você tem, o que você fez para ser escritor, é como se eu falasse assim, usa o que você fez e mistura com o literário, né? Como fosse um passo além de. Então eu acho que o que eu trabalho nesse nível aí de uma espécie de ensaísmo que você não sabe se é autobiografia, se é um texto, como é que fala, de filosofia ou literário, uma zona assim meio indeterminada, né? Então acho que é mais ou menos. E o que eu vou ler então seria uma terapia muito louca, assim que está ficcionalizado, tá? Eu vou ler um pouco para vocês verem se funciona, né? Isso é legal. Às vezes funciona num lugar, outro num lugar não funciona. Chama terapia gnóstica, né? E então saiu assim, ainda não fiz nem revisão, só para mostrar, escrevo à mão, sabe? Ó, ele tinha sido um rapaz massacrado. Tudo olhava para ele e ele não olhava para nada. Era trêmulo, tremia nos pátios da escola e no frio da casa, né? Eu não vou comentar, mas no colégio eu lembro que tudo me olhava e eu não olhava nada, né? Então você fica trêmulo, tudo te olha, né? E você não olha. Então você fica. Essa é a situação que chama de perda de si. Então ele tinha sido um rapaz massacrado, tudo olhava para ele não olhava para nada. Era trêmulo, tremia nos pátios da escola e no frio da casa. Os outros resolviam as equações e ele não. Um dia, um guru, um homem sagrado, aproximou-se dele com voz suave. Ele disse que o mundo era um exílio, um lugar fechado e asfixiante, e que apenas alguns, os mais sensíveis, os lembradores do sagrado, sentiam esta grande dor. Esta dor era, na verdade, o sinal de uma distinção. O homem disse essas palavras de um modo tal que o rapaz massacrado passou para incandescente. A transição durou uns 3 anos. Ele se encontrava com o Holy Man toda semana. E ao cabo de 3 anos, o jovem, outrora cabisbaixo e cheio de diagnósticos psiquiátricos, havia se convertido num orgulhoso self pneumático. Ele descortinava todas as benesses de um self não mundano.
Eram muitas as seduções e os alívios de ter negado o mundo e o repertório de imposições e submissões que ele impõe, né? Quer dizer, o mundo sempre te impõe uma submissão e, de repente, ficava livre de toda essa submissão, né? O método do terapeuta gnóstico era muito simples: submeter o rapaz a uma desmundificação radical, de modo a enaltecer sua essência e sua melodia, como se apenas o Deus abscônditos o olhasse. O rapaz sentia-se maravilhoso, pura incandescência poética, brilhando feito um vagalume nas antíteses do mundo, singularidade. A alegria de poder negar tudo que o mantinha submisso era imensa. Ah, as delícias da recusa, a maravilha de não ter mais que corresponder ou se adaptar a uma velha vida onde ele era o mais incompetente, o menor. A universidade era um desses lugares que oprimia o nosso jovem. Por esta época ele tentava fazer um mestrado em filosofia, mas tinha muito medo de se apresentar diante de uma banca. Tinha medo de ser desmascarado. Então o Holy Man disse a ele que não era necessário escrever aquela tese. A tese sobre a queda no mundo e a saída do esquecimento pela recuperação da nadidade em Martin Heidegger já se encontrava escrita no próprio corpo do jovem. Ele não precisava escrever sobre algo que já sabia. E mais do que isso, ele não precisava responder a acadêmicos que só conheciam intelectualmente algo que ele conhecia por experiência. E mais ainda do que isso, pasmem, escutou da boca do mago que ele já nascera filósofo, que a filosofia brotava nele espontaneamente, enquanto que os filósofos acadêmicos precisavam de longas sessões de musculação. Ele saía leve dos encontros com o revelador. O júbilo de negar o mundo e de pertencer a uma outra esfera magnífica o colocavam em êxtase. O mundo e suas medidas terríveis, seus maciços e corais poluídos, onde na ida ele teve que atracar. Agora, na volta, ele estava livre. Em certos momentos, pode-se dizer que ele bailava, dançava pela Avenida Faria Lima. O mesmo corpo que anos atrás vinha da Unicamp comprimido de angústia e descia do carro para abraçar algumas árvores, agora caminhava alado e suspenso pela cidade. Ele era do mundo, mas não pertencia a ele. Esta era a melodia central, a música da diferença gnóstica. Estar no mundo, mas não ser do mundo. O mago tentava apresentar o jovem a ele mesmo, retirando todo o psíquico e o mundano, toda a infestação negra da matéria caída. E o que sobrava? Uma pura chegada de celebração, um olhar deslumbrado de recém-nascido. A exuberância do self pneumático está na suspensão e no descolamento dos entes. Aí vocês vão ver que começo a falar às vezes de filosofia, né? Mas essa ideia, que eu trabalho muito essa ideia, o ser humano ele pode ir para o mundo ou fugir do mundo. Ou ele cai e se identifica com o mundo, ou ele se suspende, né? E de algum modo foge do mundo, né? Aí vocês vão ver o que é o self pneumático, mas isso aqui já vem de todos ao longo dos livros que eu escrevi, trabalhar essas questões, entende? Mas depois eu posso esclarecer melhor, né? É mais ou menos que é isso, você se descola, né, do mundo e fica suspenso. Assim, né? Ao desgrudar-se e tomar a direção da fuga do mundo, o pneumático hesita e pressente uma vinda que não chegou. É lançado no tempo messiânico e, de olhos bem abertos, guarda a chance do milagre. E, basicamente, eu vou falar para vocês, né? Quando você cria o leite da mãe, coisa assim, você diz um sim para alguma coisa do mundo que te fertilizou, você entra para o mundo, se identifica com o mundo. Quando você vomita esse leite materno, você recua. Isso que é o trabalho, um self negativo. Está entendendo? Às vezes você pode entrar para o mundo ou cair, né? Esse self pneumático, ele recua, mas fica à espera de um acontecimento, né, que não aconteceu. Então tudo fica
uma espécie de tempo messiânico, esperando um milagre, né? Então, ao desgrudar-se e tomar a direção da fuga do mundo, o pneumático hesita e pressente uma vinda que não chegou. É lançado no tempo messiânico e, de olhos bem abertos, aguarda a chance do milagre. Tinha aquele Paulo, né? O Paulo falava: cristãos, não sosseguem em suas casas, né? Não fiquem assim aderidos ausentes, né? O Messias pode voltar a qualquer momento como um ladrão na noite. Então não sosseguem, permaneçam alertas, né? A pessoa suspensa, ela está sempre alerta, sempre em vigília. Ela não, quando ela não toma a forma do mundo, ela não descansa, tá entendendo? Então isso mais ou menos é o... Depois, se vocês quiserem, eu explico melhor, mas aqui eu vou continuar lendo só para vocês terem uma ideia do... É lançado no tempo messiânico e, de olhos bem abertos, aguarda a chance do milagre. O pneumático é um ser do evento e do extremo. Ele não vive no interior de uma história biográfica com o seu antes e o seu depois. Ele está sempre acabando de chegar. Ele bate e topa aí consigo e com o mundo, e nesta chegada incessante jamais esclarece o de onde chega. Quer dizer, você está sempre chegando ao mundo, como um recém-nascido ou um moribundo. Né? Atrás de ti o vazio, dizia o mantra do mago, e ele ainda acrescentava: guarde o não esclarecimento disso com um sopro no coração, a respiração retida. Quer dizer, você chega aí ao mundo, você não sabe dizer de onde você chega, e você guarda isso com um sopro no coração. Né? Eu peguei uma poeta que eu gosto muito, Marina Tsvetaeva, russa. Ela fala: atrás dos miseráveis, miseráveis, atrás dos imperadores, do imperador, imperadores, atrás de mim o vazio. Então você aporta aí, né, como se... Eu vou falar disso aí também, tem a ver como a inexistência de uma relação sexual que te preceda. Então você chega ao mundo vindo pela fenda. O interessante dessa história é que, ao soletrar a singularidade do nosso jovem, o Holy Man lhe garantia que ela abriria inúmeros caminhos e que nem era preciso preocupar-se com as questões materiais. Sua sobrevivência estava garantida, mesmo no interior dos mundos monetários. Era preciso apenas abrir a casa e exercer as artimanhas da revelação e efetuar o serviço do ser. O rapaz ficava intrigado, pois sentia sempre inviável e incapaz para o mundo. Aquela notícia lhe parecia boa demais, né? Mas o mestre era tão oracular e categórico que o jovem, na sua grande preguiça do mundo, adiava a questão, deixando-a nas mãos do mestre, confiava provisoriamente. Mas que maravilha saber que sua singularidade era viável e que o mundo se interessaria por ele, e mais do que isso, ele poderia alcançar a autonomia financeira sendo quem ele é. Melhor evangelho impossível. A boa estrela luzia para ele. O que eu estou colocando é muito essa questão que eu trabalhava, a singularidade, o negativo. Aqui é mais ou menos que essa singularidade, que vamos dizer que no mundo não existe uma democracia ontológica, digamos. Então essa singularidade que o mestre garantia que ia florescer, depois ao longo do livro ele termina mal. Né, vamos dizer assim, o mundo vai quebrar ele, né, mais ou menos um pouco essa... É que esse livro está no começo, né? Tem um outro personagem que é um amigo dele japonês que fica sempre assustado, como é que ele vai fazer para viver no mundo, que ele pode se dar mal, então vai ter essa dupla, né? De um lado, um místico garante que a singularidade vai florescer. Sabe, seja quem você é, que o mundo vai conspirar a favor. E o outro que via que não era bem assim, que ele podia, ao confrontar-se com o mundo, não ter lugar, né, para poder se... Então, percebendo, é um livro sobre isso que vem na sequência do que eu venho pensando, né? É mais assim, que eu sofria de um romantismo revolucionário. E os meus livros atuais, eu faço luto disso. E percebo que a existência do homem é inteiramente intrassistêmica, que não há uma saída, né? Então isso me aconteceu muito até pelo fato de que meu corpo hoje já está com próteses, né? O BIOS já está com técnica, né?
Então eu percebi que essa ideia de sair do mundo de uma ruptura radical, né, não tinha mais, e aí é uma passagem, então, desse grande acontecimento, que a gente pode depois conversar, para a ideia mais de administrar, de estar no interior do mundo, é mais uma virada filosófica, tá entendendo? Onde eu abandono Heidegger, Nietzsche, a ideia de revolução, várias coisas são abandonadas para acolher uma existência inteiramente intrasistêmica. Nós estaríamos dentro de um habitáculo técnico, inclusive a gente tem que contar com a ciência até para sobreviver, atravessar o século XXI, né? Então é como se eu saísse de uma aristocracia do singular, né, que floresceu junto a esse holy man, digamos assim, né? E aí, de repente, isso sofre uma desilusão, uma decepção radical, né? Mais ou menos está narrado nesse livro, é uma continuação disso, que a minha casa começou a ter goteira, eu me senti assim o pastor do ser, né, que vai acolher tudo, eu tive que matar um rato. Esse dia, para mim, eu caí na real. E eu vi o sangue, assim, eu olhava para o rato me olhava, eu vi que tinha que ser um dos dois, né? Então, aí, não sei se estão entendendo, eu me tornei um homem comum. Aí abandona toda essa... É mais ou menos essa ideia. No outro texto eu mostro isso. Então, enfim, vocês estão entendendo? Para mim tem essa coisa filosófica de que muda a relação com o mundo, entende? Porque antes eu falava, bom, então eu sou um poeta, o mundo está caído, eu já anuncio novos reinos, né? E agora aqui eu me vejo junto com os outros, dentro... Hã? Porque essa entidade que dizia, não, você vai florescer, né? Eu estava já uns 10 anos com um aluno ou dois e começou a ter problemas do mundo, o mundo efetivo, né? Podemos discutir que o mundo não é justo, né? Mas é um mundo efetivo, né? Eu tinha que lidar com esse mundo efetivo, sair desse delírio messiânico, né? Está entendendo mais ou menos? Os meus livros são um luto da experiência, que eu acho que está na hora do dia também, essa experiência de um luto dessa coisa mais assim, uma espécie de romantismo libertário, sabe? Eu acho que a gente está muito enfiado em mundos técnicos, monetários, né, o capitalismo mundial, então esse tipo de situação. Então, eu faço uma discussão filosófica sobre isso me usando. Estão entendendo? Então, mas enfim, só para vocês se situarem aqui, eu vou ler mais um pouco, né? O Holy Man era um grande transvalorador, um especialista em inversões e paradoxos. Fazia o menos virar mais, e num piscar de olhos o que era ruim para a vida se tornava excelente num plano mais verdadeiro. No caso do jovem, a quem chamarei às vezes de N é nenê, né? Porque eu fui o nenê do Holy Man. No caso do jovem, a quem chamarei às vezes de N, seu surgimento contínuo no mundo, tendo por trás o vazio, não era soletrado como uma questão de não haver nenhum registro de uma relação sexual prévia ao seu nascimento, mas como um caso de lucidez e memória do abismo. Quem diz que o ser humano vem do macaco e do coito? Quem diz que ele nasce do desejo e do amor? Isto é para as massas. Ele vinha direto da fenda. Ele surgia no Aí como um enigma. Era uma ilha cuspida por vulcões misteriosos. Estava mais perto de Jesus e de Lao Tse do que dos mortais comuns. E talvez por isso o guru tenha gostado dele. O guru, a quem chamaremos de H, abominava os normais e rejeitava os socializados. Seguia Deus ao dizer os quentes e os frios são toleráveis. Já os mornos é preciso cuspir, né? Sabe, a Bíblia, Deus fala, né? Os quentes e os frios eu suporto, né? Os mornos eu cuspo, né? Então, os loucos, as crianças, os atravessados e os rasgados mereciam nota boa. Já os adultos intrasistêmicos, reprovação. Tá entendendo? Esse livro seria assim, eu vou contar uma história de como é que o cara acaba tendo que fazer as pazes com o mundo, né? E sair desse lugar, enfim, onde eu acho que nos primeiros 4 livros eu celebro muito esse lugar de uma
uma diferença antropológica por ser vazio. Está entendendo? É como se esse menos virasse mais. o, um caso de um certo romantismo da psicose também, um romantismo do aberto. Aí eu tento virar tudo de novo do avesso. Está entendendo? Os loucos, as crianças, os atravessados e os rasgados mereciam nota boa. Já os adultos, reprovação. Até uma hora eu falo, né, que eu estava andando na Faria Lima, vi um senhor e perguntaram para o senhor, como é que o senhor anda, tal, José? Ele falou assim, fez assim com a mão, administrando, né? E de repente aquele senhor que para mim antes era ridículo virava um sábio. Ele entendia do mundo, né? Então, os meus livros é muito isso. Você pode... Eu, na verdade, não sei dizer se eu sou do mundo ou do outro lado, né? Por isso que eu faço um jogo que ninguém mais vai saber, nem eu mesmo, né? Mas seria isso, quer dizer, se eu ficava celebrando o poema, o mistério, agora eu preciso falar, o mundo instituído, efetivo, está aí, existe, nós estamos nele. Não adianta eu dizer que estou à espera de um mundo que não tenha, sabe, assim, mercadoria ou a tecnociência, sabe? Então, um pouco isso. Eu percebi que precisava também ratificar o mundo tal como ele é. Não é nem... Eu sei que existem questões críticas, mas no meu caso é mais fazer uma fenomenologia do existente. É mais tentar compreender o que existe. Estão percebendo a ideia? Então, por isso que eu misturo, então, um certo personagem com questões de época, né? Ou questões filosóficas e tal, né? Então, eu vou fazendo esses textinhos. Eu sei que tem sempre um repertório filosófico que eu estou usando. Às vezes eu mostro um pouco, sabe? Então, os meus livros... agora, eu nunca tinha sido lido por filósofos, né? Fiquei contente, depois de 30 anos que eu fui lá na Federal do Paraná, era um colega de filosofia da aula lá que ele me convidou para ir lá, né? Eu falei, não, seus textos são filosóficos, é que são filosóficos de um outro jeito, né? Mas, então eu estava muito contente, até estou fraco, dormi mal essa noite, que eu estava até... Mas então, eu coloco, por isso que eu acho que quem escreve pode fazer uma hibridização, né, com outras... sei lá, eu estou... Então tem pessoas que escrevem caso clínico de um modo super literário, como aquele Massoud Khan, né? Tem físicos que começam a fazer narrativa do que é o buraco negro, escrevendo muito bem, né? Então fica uma literatura que é outro tipo de literatura. Então eu vejo um caminho por aí, sabe? No meu caso é uma mistura de caso clínico, filosofia de época, né? Que mundo nós estamos, onde é que nós estamos, esse tipo de coisa, sabe? Então, só para concluir aqui, daí eu passo para o outro para vocês verem, né? Enfim, né? Aí esse comecinho é para vocês perceberem, né? Uma espécie de essa singularidade, né? O que acontece? Esse tem uma questão filosófica também. Por que o mundo a gente não pode ser, né, quem a gente é, né? Tem muita essa questão está subentendida aqui, né? Que você tem que colocar no bolso alguma coisa, às vezes para fazer. Nos últimos 10 anos, quando eu percebi isso, eu tive que fazer uma série de coisas, institucionalmente, doutorado, mestrado, né? Coisas que eu tive que me esconder, né? Fazer o trabalho numa linguagem que não era a minha, tá entendendo? Então eu levei no doutorado, fazer doutorado em filosofia na USP, eu levei o material que eu queria, que era mais ligado a esse livrinho aqui que eu mostrei para vocês, né? E o pessoal ficou assustado, falou, não, isso aqui você não pode trazer aqui de jeito nenhum. O orientador estava até vermelho, assim, falou, nossa. Eu até falei, quer dizer então que singularidade na universidade não pode, né? Falei, é só pagando mesmo no consultório, né? Então o pessoal falou, não, aqui você não pode e tal. Então é estranho, né? Quer dizer, esses autores que escreveram nessa toada, né? Por exemplo, o Kierkegaard, o Nietzsche, quem é você para querer imitar esses caras, né? Então, isso aí só o Kierkegaard. Então, no fundo,
A minha questão é sempre essa, né? E como é que você tem ou não né, um lugar no mundo, entendeu? Então, esse tipo de literatura, assim, de escrita minha, está ligado a essas questões, né? Se vocês quiserem perguntar algo sobre esse texto, senão eu pego o, o outro, né? Eu não li tudo, era só para vocês verem um começo de livro, né? Eu nem sei se, eu nunca sei, talvez, eu nunca escrevi um romance, não sei se eu tenho fôlego. Em geral, meus textos viram curtos, sabe assim? Eu vou introduzir esse meu amigo japonês e ficcionalizá-lo, que ele falava, não, você vai se dar mal, sabe essas coisas? Mas eu não sei se vira um ensaio, né? Porque uma hora vai falar, bom, a questão do Heidegger é essa também, que você chega ao mundo como se estivesse num exílio, né? Você toma a forma do mundo como um camaleão, aí estar no mundo é estar aprisionado, submetido. Então você precisa recuperar o nada, a nadidade, para se liberar, né? Então, isso que são as gnoses, uma heterodoxia religiosa chamada gnose. A gnose é basicamente um pessoal que se sentia claustrofóbico no mundo. Todos os grandes discursos de hostilidade contra o mundo são de origem gnóstica. E os gnósticos diziam que o mundo era como uma defecação, né, de um Deus que enjoou. Então você tem que se conectar, inclusive, com outro Deus. Né? Então, esses são os gnósticos. Né? Então, sempre que há um discurso altamente hostil ao mundo, a base, onde é. Então, por exemplo, Heidegger, Adorno, são modalidades de filósofos gnósticos. Né? Então, o meu trabalho seria, meus livros seria como é que sai de uma coisa gnóstica para sentir algum tipo de hospitalidade no mundo, né? Vocês estão percebendo a questão minha? Então, é sempre sobre isso, né? Acho que mas agora, se vocês quiserem, eu leio um pouco do outro. Vocês querem perguntar alguma coisa, não? Estava falando aí de subjetividade, e num determinado momento, acho que neste livro aí, você comenta talvez essa entrada no mundo se dá dessa subjetividade pela arte. Queria que de repente você comentasse um pouquinho disso, falando do papel do escritor. Até que você está falando dessa escrita de si, né? A sua escrita, como você falou, a academia, de certa forma, rejeitou por ser uma escrita muito subjetiva. Como é que se dá talvez, essa entrada no mundo, se é que se dá assim, por favor, comente. Pode ser quer ver, eu tenho até um outro texto, talvez vou incorporar nesse... Vou escrever sobre um autor carioca, eu acho, mas para usar até o que você perguntou, né? A minha explicação filosófica para esse entrar no mundo ou sair é mais ou menos isso aqui. O ser humano é um camaleão. Em geral, ele gosta de tomar a coloração das coisas do mundo, pois isso lhe dá um pouco de relaxamento. Então, o camaleão está sem cor, está em transe. Quando ele senta na cadeira azul, ele toma a forma azul, ele sossega. Pelo menos ele está camuflado, né? Isso lhe dá um pouco de relaxamento. Quando está verde numa planta verde, vemos o camaleão descansar e fechar os olhos. Parece bom que ele tome a cor das coisas e fale o seu idioma. Caso contrário, fica exposto demais e zanza sem saber quem é. E de olhos abertos demais fala línguas exaltadas. Né? Então, quando você não se subjetivou, digamos, não aconteceu para o interior do mundo, tomando a forma do mundo, você fica nesse recuo, uma língua exaltada, né? Então, você pode partir dessa diferença fundamental, aos camaleões que dizem sim e os camaleões que dizem não. Nos primeiros, né, a sentença, sim, eu aceito tomar a cor desta flor ou deste tronco, é dita suavemente, como quem cumpre uma simples passagem sem solavanco. Já o camaleão que se retrai diz, eu não vou tomar a coloração dos entes, prefiro ficar suspenso e indeterminado. Se eu me apoio nas coisas, meu olhar
meu olho sossega demais e eu perco o deslumbramento. Então você entendeu? Ir para o mundo é uma questão de você ter dito sim para alguma coisa que fertilizou no encontro com você. Aí você mergulha, né? Então, os meus livros também têm essa questão. Quais as vantagens de você ser um eu? Quais as desvantagens? Quais as desvantagens e vantagens de você não ter um eu? Está entendendo? Então é sempre essa coisa. Fugir do mundo ou entrar no mundo, fugir do mundo. Então a pessoa virar um eu é o camaleão que toma a cor dos entes, mas isso não é ruim, porque quando você, por exemplo, não é que é só uma submissão ao mundo. Você está entendendo? Por exemplo, eu vou brincar de uma coisa, ou quando aquela pessoa, né, winnicottianamente, me traz a coisa na hora que eu posso criá-la, esse encontro com o mundo não é submissão nem alienação. Eu te dou um livro, na hora que você precisa daquele livro, você cria aquele livro. Estou entendendo a ideia? Então, só para... Você entendeu? A queda no mundo não é para o Heidegger, para esses caras, é uma coisa pecaminosa, né? E aí, nesse último livro, eu mostro que não é. Que ela é também uma criação de si, do mundo. Então, isso são... Né? Agora, eu acho que a arte tem vários tipos. Por exemplo, esse tipo de coisa tem escritores assim, poetas assim, mas tem vários tipos de artista, entende? Eu acho que isso aqui, que é uma coisa mais... uma poética de extremos, eu acho que até hoje não está tão em voga. Isso está muito ligado ao período entre guerras, pós-guerra. Eu acho que a literatura até hoje não está tanto nisso, entende? Isso aqui foi uma coisa ligada também ao extremismo da própria situação, sabe, vocês estão entendendo? A guerra nuclear, a bomba atômica, Hiroshima, os escritores falam, precisamos estar lá com quem está morrendo, com os mortos, né? Isso estava muito nessa... Eu fui marcado, eu era um menininho enlouquecido, né? Que lia esses autores e invertia o sinal, né? Está entendendo? Então você faz do estranhão o único cara legal e confiável, já que o mundo deu em bomba atômica e Hiroshima, né? Mas hoje eu não acho que você fica, então tem o cara que está no real, o resto é tudo simulacro, como se existir na sociedade o trabalho, o dinheiro, fosse todo mundo simulacro. Não é. Tem pessoas que estão, a vida está acontecendo, as pessoas têm vida e realidade, entende? Então esse que no fundo é não sei se é uma viragem conservadora, né? Mas de algum modo é uma mudança na relação com o mundo, né? Eu não acho que seja conservadora. Está entendendo? Mas enfim, depois eu leio para vocês Na sua fala, eu lembrei da concepção de falso self e verdadeiro self do Winnicott, né? Muito bom. E não vai chegar um terceiro momento de um equilíbrio, não? Me parece que na primeira fase você negou o mundo, né, assim, tal, e aí nessa segunda fase há um retorno. E acho que, não sei, eu fiquei vendo assim que a busca de um equilíbrio, né? Eu acho que vem, eu não sei, posso estar gostei muito. profetizando. A pergunta é ótima, né? Agora, o self que faz lá o camaleão que entra, que seria né? O falso self, mas não, que ele é esse eu necessário. tenho o verdadeiro, por exemplo, se você pega uma coisa que você criou e você vira da cor daquilo, vai tomando a forma, isso é um self digno, vamos dizer, né? No meu caso, que eu falei de self pneumático, eu não fiz também falso self. Eu fiquei sempre na borda do abismo, né? Sem fazer falso self também, né? E a minha experiência era os primeiros 15 anos de colégio, sempre massacre, angústias brutais, né? Uma relação com o mundo altamente problemática. A partir dessa coisa que eu falei, dessas filosofias e disso que eu estou ficcionalizando aqui um encontro, né? Chamo de Holy Man, aí então você autorizou esse abismo a existir, como se você cantasse a canção do outro,
né? Eu sintonizo aquilo que você traz, o Winnicott é isso, sintonizo o meu bebê. O que é aquele, né? Então, você sintonizou isso, né? Mas aí, vamos dizer assim, o que eu vou mostrar aqui que nesse livro, como ficou só nessa música, não houve uma transição para o mundo. Só quando o rato e a casa começou a cair que o cara se tocou, né? Tá entendendo? Mas aí vai ter... Mas o que eu quero dizer assim para você, no selfie que eu estou chamando aí de pneumático, ele fica... O falso selfie é quando o cara entra usando uma máscara que não cola bem, entendeu? No meu caso, eu ficava o tempo todo aberto, exposto e sem usar uma fisionomia social. Estava sempre numa espécie de exposição radical, entende? Então, eu não olhava os outros, tudo me olhava, sempre, sabe, essa angústia. Então, eu falo, né, no meu livro, esse livro anterior que eu passava, bebia muito, então brincava de táxi pelas madrugadas de São Paulo, levava as pessoas em casa, ia dizendo quem a pessoa era para ela, sabe assim? Então isso é uma espécie de oco, né? Então no oco acho que nem faz o falso self, tá entendendo? Mas eu concordo com você. Então tem essa coisa, uma recusa muito grande, né? Daí dá a impressão que tem um movimento de adaptação submisso, né? E ainda não, eu não sei, aí a minha existência vai ter que responder, né? Mas tá entendendo? Mas é porque, mas o mundo, eu acho que não é só o mundo capitalista, sei lá o que impõe submissão. O mundo é submissão. Se eu estou doente, eu me apaixono por alguém, a pessoa não se apaixona por mim, você está sempre levando bordoada. Não é só uma questão adorniana ou heideggeriana da modernidade, tá entendendo? E a outra coisa que eu não entendi muito bem, que eu entendi que você disse assim, que não é um tipo de literatura que está muito em voga no momento, que foi de um outro momento, né? Mas eu não sei, porque eu acho que a gente vive hoje uma crise muito grande assim de pessoas com sofrimento mesmo interno, né? De depressão, doenças mentais, neurose, etc. Onde essa discussão faz todo sentido. Porque muitas pessoas, às vezes, sem saber, estão vivendo esse paradoxo, né? Então, não sei se, de repente, Entenda. É uma ótima pergunta. Eu vou te falar por mim. Eu acho que esses livros que eu tinha feito em cima dessa, que eu chamo de poéticas do extremo, isso aí, né? Ou da exterioridade, né? Eu comecei a notar isso que eu falei, que eu fui ficando muito só, o Thiago sabe, e essa coisa da... E isso aí, você ficava, eu ia passar a vida emulando o Kafka e os que explicitaram a experiência do Kafka, Blanchot, Bataille, Heidegger. Esse tipo de experiência já está hipersoletrado, explicitado, né? O Lacan puxou isso na psicanálise. Você sabe como clinicar em cima de alguém assim. O Winnicott sabe como trazer um outsider para dentro, né? Eu percebi também que na literatura de hoje estava muito mais essa coisa identitária, outro tipo de coisa, que isso estava muito ligado ao que eu gostava dos filósofos pós-heideggerianos e da filosofia francesa, da segunda metade do século XX. Eu percebi que isso aí já foi. Eu percebi na minha carne, por causa disso, essa coisa mais rebelde, né, de que nós vamos sair disso tudo como um todo para uma outra coisa, um outro começo. Eu percebi que isso não ia acontecer. Está entendendo? Pela minha própria existência, eu trabalhava muito em hospitais psiquiátricos, achava que eu ia subverter o poder psiquiátrico, mostrar que a verdade de quem estava ali fazendo literatura ia dissolver o simulacro dos diagnósticos. Mas eu fui vendo que isso eu estava sozinho, não havia nenhum tipo de, vamos dizer assim, de coletivo maciço para uma revolução ontológica que fosse sair do mundo moderno, tá entendendo? Então eu percebi o quê? Que nós estamos enfiados até o pescoço, né? Que eu acho que a gente só sobrevive a esse século pela própria ciência e pela técnica, né? Eu acho que não... também a esquerda tem que domesticar o capital, digamos, mas abolir o capital, começar essa dimensão utópica, eu percebi que ela, de algum modo, não era boa, não era saudável, tá entendendo? Que a gente habitar
Eu pensei assim, vou habitar no mundo como ele é para poder agir no mundo até. Era uma outra. Então, basicamente, foi essas estéticas, essas filosofias do extremo, eu acho que elas já expiraram. Tá entendendo? Agora, eu concordo, muitas pessoas estão nesse lugar, mas aí se trata de abordá-las clinicamente. E essa abordagem é a ressonância, é o companheirismo, é a ressonância, você vê o que está portando ali para você fazer, igual o Holy Man faz com o cara, né? Cantar a canção daquele nenê, né? Até ela encorpar mais, né? Então, não é que essas coisas ainda existem, mas eu acho que elas já foram hiper explicitadas. Quando a filosofia, essa coisa explicita, eu sinto assim, é melhor já ir para uma outra coisa que você não sabe bem. Quando você sabe demais uma coisa, ela já não adianta. Está entendendo? Mas no meu caso não foi um abandono estratégico. Foi muito essas experiências que eu tive e a leitura de um grande filósofo que eu fui fazer e que ele realmente me jogou no chão e colocou em questão tudo aquilo que eu acreditava, entende? Que é um filósofo alemão. E eu era muito assim, né, dessas filosofias, e aí quando eu estudei ele, eu vi que aquilo já estava, epocalmente já foi, tá, entendeu? Enfim, depois se vocês quiserem eu leio, mas a ideia é essa, tá entendendo a ideia? Então, eu coloquei em questão aí muita coisa a arte, assim, já passaram várias coisas pela minha cabeça, que são muitas coisas, né? Mas eu fiquei pensando nisso que você começou falando de que é uma ficção, né? Que é ficcionalizar uma experiência própria, né? O seu ser, enfim. Que eu sempre escrevia você viu aqui que eu falo o rapaz, o homem. Eu nunca escrevia assim na terceira pessoa, eu sempre estava, né? Eu sempre falava direto. Eu e aquilo era a minha experiência, né? Agora eu resolvi ficcionalizar, né? Até para não magoar pessoas ou ofender, né? Eu posso, ao ficcionalizar, você se livra desse problema. Mas aí a minha pergunta é, será que ficcionalizando você está se tornando, pelo menos nesse texto, extremo, né? Isso que você está falando dos extremos mesmo, porque você fala que ora tem um mundo, ora você não é parte do mundo, né? Ora esse rapaz, enfim, não é parte do mundo, e depois acontecem coisas que ele vira parte do mundo e o mundo só se realiza através de técnica enfim, e ciência, né? E aí você até fala... Não é só através disso. Mas que precisa disso, né? E fica parecendo, eu não sei se você falou isso ou no texto, ou você falou, mas o mistério, as coisas que o guru trazia... Eu acho que ainda existe o mistério, a epifania, o poema, mas isso não fazem com que nós todos saiamos juntos epocalmente. Você tem epifania, sei lá, aquele pessoal que bate palma pro pôr do sol, dia 31 de dezembro, né? Sabe aquele negócio? Eu estava nadando uma vez no recreio e veio uma tartaruga na minha direção. Eu chorei até, ela me olhou no olho. Mais que minha mãe me olhou, ela me olhou. Essa epifania, o poema existe, mas eu saio da praia, eu tenho que estar com cartão de crédito. Está entendendo? Uma epifania, um sublime coletivo revolucionário que eu não acredito mais, entendeu? Agora, epifania, poesia, mas dentro de guichês. Por exemplo, nós estamos num guichê acadêmico e tal, e eu estou falando essas coisas. Então, mas nós estamos no interior de mundos instituídos. Mas mesmo assim, enfim, tem talvez, enfim, tem um romantismo nisso, mas mesmo tendo cartão de crédito, quer dizer, a pessoa pode ter mundos falando bem nu e cru, né, desse jeito, extremista. Mundos de dinheiro, mas não tem poema. Alma, não tem poema, não tem amor, não tem realização. Pode acontecer. E aí é oco também, né? Então pode acontecer. O que eu acho assim, que antes eu achava que o poema ia tirar nós todos de dentro do mundo moderno. Ia ter uma era alética, que os filósofos falam, a era alética é uma era, né, de que você de novo volta a se curvar diante daquilo que acontece.
E aquilo que acontece não é colocado pelo homem. Hoje, no habitáculo técnico, quase tudo é colocado pelo homem, né? Não é que a maçã brota por si, ela já brota com agrotóxico, ela já está, todos os alimentos, tudo está com engenharia de alimentos, já está forçado a vir, né? Então eu pensava uma saída epocal de dentro desse mundo que seria intrinsecamente tóxico. Hoje eu acho que o mundo não é intrinsecamente tóxico, tem N mundos no interior do mundo, sabe assim, tem N mundos, e no interior disso vai ter literatura, poesia e tal, mas não que a poesia... eu vou te contar essa, talvez eu escreva, me veio agora. Foi uma vez que eu fui para o Rio de Janeiro, que uma moça falava, vou fazer uma peça de teatro do seu livro. Aí chamaram lá na PUC Rio, eu lá todo contente com a minha pastinha, pegando avião, né? E eu estava ainda naquela coisa que a poesia tocava todo mundo, seria universal, né? Quando eu entrei no avião com a minha malinha, eu tive uma experiência incrível. Que atrás de mim tinha 3 senhoras que iam fazer piquenique na região dos lagos. E elas estavam falando os negócios dela. Eu falei que elas não teriam o menor interesse em eu falar para elas da era do poema, né? No meu lado do avião aqui tinha uns caras naquele celular falando de milhões de dólares com Chicago. É esses aí que você estava falando aí. E eu nem ia também, eles iam falar, o que esse idiota quer falar comigo, né? Então eu percebi que eu era mais um microempresário, com a minha malinha lá para vender meu... o escritor é um microempresário, né? Eu estava lá também levando o meu negócio, está entendendo? Quando eu percebi isso, eu vi que havia uma arrogância nessa posição minha de ser mensageiro do poema, entendeu? Mas é isso, o fato é o seguinte, que muitos filósofos, o Heidegger fala, se você vai ter experiência poética, você não tem um mundo técnico-científico. E a questão que eu estou trazendo é a seguinte, você pode ter as duas coisas, você pode ter uma experiência vamos dizer, não categorial de uma coisa, assim, né? E depois, no mesmo dia, ter uma experiência normal, explicativa, e vai ao banco e trabalha. Você pode, no fim de semana, fazer uma cerimônia zen, tá entendendo? Mas tudo isso, no interior do mundo, então você integra e desintegra. Mas o que não tem mais em relação à filosofia anterior era essa ideia de uma grande saída. Tá entendendo a ideia? Porque era extremista, né? Isso é parte do extremismo que eu acho que eu tinha e que eu me curei disso aí, eu acho. Esse aí que me derrubou, que eu chamo Sloterdijk, o outro texto fala dele. Ultimamente tenho gostado de falar dele. Mas esse aí que que eu, vamos dizer, fui lendo, e aí, a partir do que eu estava experimentando, eu vi ali, sabe? Que ele tinha ajustado o relógio epocal do mundo. Que a filosofia é uma espécie de relógio epocal, né? Ela diz... Então eu percebi que ele era o relógio hoje. Tá entendendo? Mas enfim, se vocês quiserem depois... Tá, eu tô com medo aí que vocês estão pensando aí. Não, porque eu fiz essa virada, perdi muito leitor, muito amigo, mas até o Evandro, que é engraçado, um amigo nosso, eu falei num lugar lá e ele estava triste. Falou, pô, Juliano, mas você mudou? Daí no final, quando eu terminei, ele falou, Juliano, eu não entendi. Você mudou de estrada, mas continua no acostamento. Eu mudei de estrada, mas continuo no acostamento, né? O Evandrinho, nosso amigo escritor mineiro, né, de Araxá, não sei se vocês conhecem, Evandro Afonso Ferreira. Ele falou essa frase, eu gostei, né? Mas para mim foi, em termos terapêuticos, assim, vamos dizer, essa mudança foi necessária, né? Porque acho que essa outra posição é um pouco aristocrática, entendeu? Que você lembra o poema, né? Que isso eu vou tratar nesse livro. E que você, sabe, assim, hoje em dia eu me sinto assim, né? E tem isso também, que eu tinha um capital acumulado que acabou. Tá entendendo? Então isso me jogou no mundo. Eu dou mais de 50 horas de aula, fico o dia inteiro com o meu carrinho sabe, para dar aulinha para lá, faço babá de leitura ali, babá de... Você está entendendo?
E como eu doutorei tarde, eu não encontrei lugar institucionalmente, né? Eu tanto recebi esse convite para um lugar lá da Federal falar de filosofia. Agora, eu já estou quase 60 anos, já quase velho, tá entendendo? Mas a ideia é então que a gente está em guichês, né? Tem guichê para tudo. E você pode ter uma experiência radical, digamos assim, né? Mas ela é sua, ela não vai abrir rachadura epocal na época. Essa é que é filosoficamente minha posição agora, entende? Juliana, eu não sabia que iria encontrá-lo, né, hoje, e eu estou com um texto aqui que eu estava lendo e querendo entender. Então, eu vou aproveitar o momento, vou ler umas linhas aqui para o pessoal, que é muito lindo, e hoje eu consigo entender melhor. Há uns anos atrás, os primeiros livros seus, difícil para mim entender, porque você escreve com uma coisa que vem da alma, né? Parece que é das suas entranhas. Então, realmente, hoje é mais fácil entender. Mas você sabe que também tem um lado bobão em mim, que esses livros anteriores tem um lado que eu era muito respeitoso com o acadêmico. Então, às vezes, eu queria mostrar que eu não era burro, que eu sabia fazer. Isso atrapalha. Agora eu estou tentando ser mais solto. Tá? Então, os primeiros livros tinha uma coisa filosófica, eles afastavam o leitor de mim. Está entendendo? Isso que eu quero que você fale para a gente, está nesse texto, O Risco na Literatura, que aí você diz assim: o escritor atual tentou imitar o vigor do dizer dos especialistas e saiu por aí, doido, atrás de ideias e de ter o que dizer. O escritor atual tornou-se o camaradinha criativo, atrás de ideias, de histórias, um caçador de vivências e de gírias. Ele, na sua fuga contra o fracasso, parece ter se esquecido de que tem milhares de ideias e de projetos, é o publicitário. O escritor real tem, muitas vezes, apenas uma ferida, cujo nome ele desconhece, mas que concede silêncio e uma palavra garga e balbuciante. Achei então, lindo isso. Tá bom, mas isso aí é o Juliano antigo. Esse aí é o velho. Eu acho que as pessoas que têm uma experiência, todas podem escrever bem, não precisa ser uma experiência psicotizante, vamos dizer. Um fim de namoro, uma viagem, aquilo que vai tocar, né, que o mundo vai te dizer, que você vai querer dizer para o mundo, pode vir de qualquer lugar. Então, não tem essa aristocracia que só o rasgadão é que vai ser, entendeu? Isso aí fazia parte dessa aristocracia do extremo. Eu acho que tem pessoas que escrevem romances incríveis que até são experiências também, né? Mas são outros tipos de experiência, entendeu? Aí que eu estava nesse negócio Beckett, Bataille. Eu acho que há N modalidades de literatura. Sabe? Então, uma experiência de perda de um cão, né? de um amor, tudo isso pode, a escrita pode ser abastecida por experiência. Porque eu falava isso aí que eu estou falando, é o seguinte, que só a experiência não mundana, aquela que te arrebenta, que dá o logos exaltado. Né? Hoje eu acho que as experiências mundanas de encantamento, também dão a senha para escrever, tá entendendo? É sempre assim, o mundo te disse uma coisa legal que você quer dizer, sabe assim? Então, o que o mundo te disse que você quer, né? É só encontrar a dicção para aquilo, né? E ter o que dizer, muita gente tem nesse sentido que uma coisa que aconteceu para ela, né? Sabe? Então, eu tiraria essa aristocracia hoje. Eu falava para o Thiago, eu não acredito nessas coisas de oficina. Hoje eu acredito, eu já vi pessoas fazerem um puta de um texto, né? Em cima de... hoje eu respeito também mais a questão do trabalho. Eu era muito sabe assim? Querer dar uma de Rambo, não, o negócio vem e tal. Então eu mudei muito nessa... Essa posição, eu acho que também era... Você entendeu? Ela era extrema. Mas você encerra aqui o texto como
pensamento lindo, né, da Marina, a escritora russa lá, Tsvetaeva. Meu jovem amigo, não seja um esteta. Não ame as cores com os olhos, os sons com os ouvidos, os lábios com os lábios. Ame tudo com a alma. Eu nem me lembro que tinha citado isso, porque a palavra... é outro texto aí, a palavra alma. Essa palavra alma aí. É que a base desse texto era o seguinte, que a minha questão era essa. Num mundo onde você tem os técnicos, os especialistas, né? Como é que que sobra para eu escrever? Porque os escritores escreviam, tinha uma longa área, tudo o mundo não estava explicitado. De 100 e poucos anos para cá, o dermatologista explicou a pele, né? O professor lá da psico tem um professor de amor, que ele explica o que é o amor. Eu vou falar de mãe e bebê, tem o Winnicott. Eu vou falar de tal coisa, tem... O que acontece? A ciência, até, ela foi explicitando a realidade, né? E né, numa linguagem que possibilita intervenção, possibilita gerar a coisa, né? Então, a linguagem foi ficando na mão dos especialistas. A minha questão nesse texto é essa: o que o escritor vai dizer agora? Né? E a minha tese, então, ou o escritor tinha que ficar nesse lugar radical de rasgar os saberes, né, para dizer algo inaugural, ou, como eu penso hoje, não, que você tem que se aliar aos saberes e fazer pequenos desvios, né, sabe, assim, um pouco nessa singularização. Então, uma coisa que faz um rasguinho, mas você incorpora, no meu caso, incorpora a crítica literária, a psicologia, a filosofia, entende? Nós estamos nessa era dos saberes, a gente dialoga com isso. Esse texto era sobre essa questão, né? O que eu vou dizer se sabe, o dentista falou agora que eu falei, o escritor lá fala de buraco negro, escreve um livro melhor que os escritores de uma coisa que nem é uma entidade literária, né? Sabe? Tem muitos cientistas escrevendo, biólogos, né? Aquele Oliver Sacks, sabe, que escreve caso clínico. Então essa é a minha questão nesse texto. Ou isso aí seria uma saída, né? Ou a outra, acho que é uma tentativa de hibridizar, fazendo vamos dizer, no meu caso, eu junto filosófico, literário, eu altero o literário e o filosófico, criando um monstrinho, né? Que é o que eu sempre fui. Boa noite. Você cria Boa noite. Juliano, assim, eu gostaria de ter lido esse último livro do Michel Houellebecq, né, o Serotonina, depois de ter ouvido a parte do que você está produzindo de novo. E a pergunta é, num ambiente como esse que ele cria, né, que ele, ao contrário do que você está dizendo, ele acredita que essas questões que ainda são do século passado, ou mesmo do fim das grandes guerras, ele acredita que isso ainda está pungente, né? E nessa obra ele vai dizer que a criação de um antidepressivo capaz de manter o sujeito fazendo, no mínimo, a sua auto-higienização, fosse talvez essa saída que você tentava fazer com essa poética coletiva. A minha pergunta é, se essa saída a qual você chegou à conclusão de que não existe, se essa saída não vai acabar nos empurrando, assim como parte da história de Serotonina faz essa sinalização de que só o sagrado é que vai nos dar algum alento. Eu não li, eu até falei para o Thiago, né, que eu fiquei lendo, eu li o Houellebecq há muitos anos, acho que era um do Partículas Elementares, né, e que nessa época eu estava nessa coisa do sagrado, tal, não queria ler um autor que mimetizava o mundo tal como ele é, eu tinha essa impressão, né. Agora eu estou curioso para ler o Houellebecq, né, esse Serotonina, Submissão, tal. Minha intuição é, que a gente estava discutindo outro dia o Dostoiévski, né, que o Houellebecq também está nessa ideia de você descrever
esse dentro, esse interior dos mundos, como uma coisa, como Dostoiévski via naquele Notas do Subterrâneo, né? Quer dizer, um mundo assim que as pessoas só buscam o gozo de si, né? Como é que fala isso? Esse progressismo do Ocidente que busca a felicidade, então a mercantilização do sexo, né? Como se o Houellebecq fosse uma figura desse tipo, né? Que está fazendo uma literatura na linhagem tradicional da literatura moderna, que é ser contra o mundo. Toda a grande literatura moderna, né, era contra a modernidade. O papaizão é o Dostoiévski, tá certo? O Cioran fala que todo escritor moderno é uma espécie de Dostoiévski mirim com conta bancária, né? O Dostoiévski é o primeiro que fala: vocês estão nessa coisa dessa equação de que a felicidade, vamos equacionar isso aí em termos do bem-estar. Ele fala: não, eu sou autêntico, eu rasgo dinheiro, né? Eu não perdi minha liberdade, né? Então ele joga no mundo como se fosse uma grande uma máquina, né, de pipoca. Quem está nesse mundo de esse estratagema de jogar toda a modernidade nessa chave, entendeu? É isso que eu não quero mais fazer, tá entendendo? Essa coisa assim que você fica sempre como se o escritor fosse o guardião de uma pureza que denuncia, né? Tá entendendo mais ou menos? Eu quero tentar uma literatura que ela, ainda que aponte epifanias e tal, mas que ela já se coloca sem essa dimensão tão radical de crítica, né? Eu acho que isso tem a ver para mim com a teologia. Então, eu não li ainda o Houellebecq, eu vou ler agora mas o que eu entendo é isso, que ele faz é uma espécie de Dostoiévski mirim, fala: olha, a sociedade nossa hoje é toda, né, vamos dizer, as pessoas só querem, tem muita mercantilização sexual, a reificação dos outros, né, a objetificação, todos esses fenômenos existem, né, mas não é que existem só esses fenômenos, né. Então, como eu estou saindo dessa ideia de no caso Dostoiévski era um homem profundamente cristão, religioso, fala: como é que vocês vão ficar animalizados buscando só o prazer de si, quer dizer, sabe, vocês vão buscar só o bem-estar. Isso é pouco para alguém ligado a Deus, né? Cadê o mistério, né? Tá entendendo a ideia? Então, isso é quase toda a literatura moderna, ela é contra o mundo, né? Então, esse para mim, o problema meu na academia era um pouco isso. Como é que eu vou fazer tese em Nietzsche, Heidegger, na lei de Dostoiévski, todo mundo fazendo aquilo profissionalmente, ganhando bolsa? Eu falava: se esses caras estivessem aqui, iam dinamitar isso aí, né? Como é que as pessoas vão fazer uma carreira acadêmica em cima de Dostoiévski, quando Dostoiévski era o primeiro a não gostar de situações institucionais, né? Então, eu acho que como nós estamos inteiramente dentro de situações institucionais, esse tipo de crítica radical, ela está perdendo a validade, está ficando meio infantil. Então, você tem que perceber também o que em você é sistêmico, né? Sabe? Estou mais nessa linha, assim, né? E não é que eu estou, assim, igual eu falo, o pessoal, contra a melhora do mundo, não. Eu quero, aí seria para mim mais aí poder lutar, né, contribuir, né, fazer diminuir a desigualdade, sei lá, né, tá entendendo? Participar, né, me colocar verdadeiramente junto às pessoas. Mas eu vou ler o Houellebecq, depois eu te digo melhor o que eu achei. Eu ainda não, né? Então, vocês estão entendendo a ideia geral que eu estou falando? Quer dizer, se eu ficar só nesse diapasão altamente crítico assim, é como se eu ficasse de fora, né? Eu queria fazer um elogio e uma crítica. O elogio é que eu adorei o teu trabalho, e a crítica é que você ainda não tenha terminado, porque eu estou curiosa e quero ler esse livro. É isso. Eu estava esperando que você fosse bater. Não, é que você não terminou ainda. Não, eu quero conhecer o resto do teu trabalho também. Parabéns. Gostei não, muito. obrigado. Fico contente, mas podem criticar, assim, eu acho que é complicado essa posição até, não estou assim querendo ficar imune, né?
Mas eu agradeço. Eu quis mostrar o início assim, correndo o risco de que isso cause problema. Acho que não causa, né? Que é isso, tem uma coisa quando uma hora aquele assunto parece que dá para você ir adiante, né? Mas eu agradeço. Mas eu achei que você ia fazer uma crítica mesmo, seria bom. Porque, por exemplo, no meu livro eu fiquei triste com isso. Muita gente leu, mas o que tinha de crítico a muitos caras que são aquele altar que ninguém critica, não foi mencionado. O lado problemático do meu livro não foi mencionado, né? Que você pode falar, pô, agora você está, né, querendo fazer ajuste com o mundo, um mundo tão horrível, tão injusto, né? Domingo nós saímos lá do Sesc, eu encontrei pessoas assim que eu fiquei, aquele negócio lá da região, né, dos craqueiros, eu fiquei tão, como fosse assim, chocado com uma mulher que veio assim para cima de mim, o olhar dela estava esquisito, como se fosse zumbi, sabe? Então, eu reconheço que você falar, bom, que o mundo é isso e temos que melhorar, é até problemático, né? Quando você vê uma cena como aquela, dá a impressão que tem que voltar o profeta, né? Voltar o intelectual profético é aquele que fala, não dá isso aí, vamos para lá, né? A minha, enfim, só para dizer que eu mesmo não estou seguro de tudo que eu, entendeu? Bom, eu queria dizer que eu também já fui doente, eu sofria de niilismo caviar, né? A gente, principalmente nas grandes cidades, né, a gente sofre do niilismo caviar, é o que popularmente chama de chorar com a barriga cheia, né? A gente parte de uma fuga, né, de se colocar a criticar, né, o mundo, a dizer, a negar a vida, né, a negar talvez a única plataforma que de fato nós conhecemos, né, que é a vida como lugar onde a gente é capaz de existir, né. Agora que eu fiquei curioso, o texto começa com essa questão do olhar do outro, né, o outro te olha, né, você se sente reconhecido perante o outro, né, submisso, né, a questão de perder a subjetivação, né, perante o olhar do outro, né. Agora é interessante. Interessante, porque o outro é sempre um convite, né? Quer dizer, o outro te olha e você escapa, né? Eu percebo que ali, quando você começa o texto, é esse olhar do outro que é aquela mola propulsora, né? Esse olhar do mundo que faz com que eu escape, né? Eu escape, como você coloca, né? Você sente um mundo ali te aprisionando, né? E você escapa. Depois você volta para o mundo de novo, né? O ser aí, né? Volta para a vida, né? Quando você volta, essa relação com o outro é ainda uma relação de que o outro causa um incômodo, ou essa relação com o outro se transforma, né? Eu fico pensando, porque acho que você fez uma crítica aos humanistas, né? Emmanuel Levinas, Martin Buber, né? Esses caras que acreditam que o outro é a salvação, né? Que a nossa relação com a alteridade, né? Aquela relação que vai nos tirar desse, na visão deles, não na minha, né? Dessa tristeza toda que é a vida, né? Se eu entendi bem, o texto começa com essa relação com o outro, né? Que é sempre uma relação complexa, né? Uma relação de descoberta, né? Quando você volta para o mundo intersistêmico, né? Como é que fica essa relação com o outro? É uma relação mais tranquila? Não, agradeço. Aí tem muita questão, né, comum aí. O que eu acredito nesse negócio é assim, quando o cara fica nessa posição minha aí do
que recuou, né? Meio esvaziado desse encontro, aquela história do que não mamou, né? E cuspiu o leite materno, né? O que faz ficar vazio assim é um desencontro humano. O que dá o enchimento de si, assim, de você ficar ereto, é um encontro, é um bom encontro humano. Esse tipo de ressonância, sabe? Quando vocês gostam de escrever, então se alguém sentar com vocês e falar do livro que vocês estão escrevendo, aquilo te robustece, né? Te nutre, né? Se você traz um negócio muito estranho, você assusta, né? Então, o princípio mesmo de subjetivação é um encontro, tá entendendo? Onde você consegue adensar algo que você... uma musicalidade prévia que você traz, né? Eu escrevi num livro de humor lá com o Evandro que a doença mental é uma intoxicação por desajuste de dádiva, né? Então, sei lá, ela gosta de valsa, eu só toco samba, né? Então ela recua, ela não consegue incorporar. Se eu trago o que ela quer, ela incorpora. Então as relações originárias eram relações de ressonância, são incorporadoras, né? Tá entendendo? É isso que faz o eu. Faz o eu não quando o outro é uma alteridade. Quando essa alteridade, ela não é estranha. É você mesmo. Junta esses dois, fica quase uma música comum, né? Então, quando acontece isso, você adquire um repertório, vai para o mundo, você vai se conectar a pessoas que ressoam com aquilo que é o teu repertório, tá entendendo? E você vai poder, então, ter uma munição para estar no mundo, identificar, você falar, não vou fazer, eu chamo para você fazer um crime, você não vai, você vai, né? Agora, quem fica indeterminado, fica em questão o tempo todo, né? E a alteridade do outro fica muito grande, né? Muito, tá entendendo? E falta uma espécie de encontro, não com outra alteridade, com outro misturado, simbiótico. É isso que dá entendeu? Quando eu volto vamos dizer, pro intrasistêmico, aí eu já estou com um euzinho mais ou menos. Você vê, hoje eu estou aqui falando, eu vejo vocês me veem, mas eu vejo também vocês. Então eu ganhei já o eu, tá entendendo? Não é só que até antigamente, se eu vejo uma pessoa, eu percebia que alguém não estava gostando, que eu ficava igual um radar, eu já morria. Percebia aquela pessoa não gostou daquela, não gostou de... Eu já ficava assustado com o que eu poderia ler e começava, sabe assim, hoje em dia eu até posso aceitar, falar, fulano não está nem aí, não está gostando, e eu não vou morrer, não caio, tá entendendo? Você entendeu? O que você está perguntando está nesse meu livro anterior, é como é que se faz essa, né? Como é que a estufa onde cresce o eu, como é que ele, quando ele não cresce, né? Uma vez que você tem um eu mínimo, você sai para o mundo, tem um repertório, você pode encontrar alteridades que podem ficar curioso, ou pessoa que você tem afinidade, aí a vida, está entendendo? Mas pelo que você fala, você era um menino tipo eu. Eu não deslegitimo essas experiências também, porque tem a ver com o desencontro, sabe assim? Quer dizer, esse meu texto era isso, eu era um menino, aqui eu tento falar socialmente era privilegiado, mas estava muito sofrido, né? É possível, né? Existe o sofrimento social, existem outras modalidades de sofrer, né? Aqui eu tento já colocar mais a questão social nesse texto que eu não li para vocês. Né? Tá entendendo? Vocês entenderam essa questão, né? Porque, de fato, no meu caso, havia uma sustentação, né? Senão eu teria morrido já muitas vezes, né? Também, eu sou o Juliano, eu penso em muitas coisas, assim. Quando eu conheci o Juliano, contei um pouco a história, eu estou falando alguma coisa que eu não sei exatamente o que eu vou falar aqui, tá? Mas é o seguinte, quando eu conheci o Juliano, e quando eu li a obra do Juliano, é quase como se, assim, eu tinha, e a gente está falando aqui realmente da inadequação caviar, sim. Tá? Posto isso, eu vou falar
eu vou apresentar. Inadequação caviar. Eu senti a inadequação caviar quando eu era jovem. E eu senti que eu precisava sobreviver, um pouco como essa ideia que o Juliano tinha falado. Eu senti isso. E eu conheci... E eu lutava para sobreviver. O Juliano encontrou, vamos dizer, um aparato teórico sensível, muito forte, que de alguma maneira heroicizou essa dor e criou, vamos dizer, esses nomes, né? A fenda, né? O abismo. Ele fala do abismo. Eu não falava de abismo. Eu simplesmente estava sozinho, estava deslocado, eu queria estar enquadrado de alguma maneira, eu queria fazer parte, eu queria ter amigos, eu queria entender por que eu me sentia desse jeito, etc, etc. Eu não conseguia conceitualizar, não, vou para Heidegger, eu não fiz filosofia. Aí eu encontrei o Juliano, anos depois, quando eu já estava, de alguma maneira, enquadrado, né, do meu jeito. E eu falei, poxa vida, é engraçado, porque o Juliano, ele fala desse lugar de abismo e dá nome a uma coisa que não morreu. Essa inadequação talvez nunca morra, né? E eu li tudo, um pouco pela ressonância daquilo que ele escrevia e um pouco para tentar resgatar essa, vamos dizer, essa afirmação que é uma coisa que se chama de aristocrática, mas também não é só isso. Também também foi uma estratégia de sobrevivência. Também foi vamos dizer, uma estratégia muito elaborada, né? E de dizer, é um pouco como quando o analista chega para você e fala, porra, mas essa dor tua é a tua voz, não é? E quando o Juliano escreveu o que ele escreveu, que hoje em dia ele recusa não, inclui na história, no percurso do pensamento, transforma, enfim, assim, é bonito mesmo, o que ela leu, é muito bonito. Só que ao mesmo tempo eu li e pensava, mas eu não consigo me adequar a essa inadequação radicalmente também, porque até por isso, porque eu precisava pagar minhas contas afetivas, entende? Eu precisava dialogar com o outro. Se eu fosse representar essa, porque, por exemplo, eu quando li aos 17 perto do Coração Selvagem, eu senti que a Clarice conversava comigo numa intimidade que eu mesmo não me sentia tão íntimo dessa intimidade com a qual ela conversava comigo. E você fazia alguma coisa muito parecida com isso. Ou seja, você me fazia me sentir um pouco traidor de mim mesmo, traidor dessa ferida, traidor disso que eu precisei, de alguma maneira, asfaltar para poder andar. E uma coisa, só para terminar, isso é uma coisa que eu sempre quis falar para o Juliano, eu nunca consegui falar. E hoje eu estou aqui pensando. E aí, assim, é engraçado, porque o Juliano, eu falei para ele, Juliano, fala no microfone. Ele está assim. Entendeu? Ele está assim, falando. E eu estou olhando o Ícaro ali no fundo, preocupadíssimo com o fato do Juliano não estar falando no microfone. Mas por que eu estou falando isso? Não por você, por mim. Porque, no fundo, esse tipo de ferida, esse tipo de fenda, que eu acho que todos nós carregamos de alguma maneira, a gente acaba carregando em algum momento um pouco como essa divisão, né? Assim, tá, eu entendo que o Juliano está aqui, mas eu sei que tem alguém ali que precisa dessa proximidade para poder dialogar, né? E essa proximidade são os colegas do avião, né? São aqueles sujeitos que estão indo com as suas diferentes maletinhas, entende? E o meu lugar como mediador acabou virando um pouco esse lugar, assim, sabe? Como analista, como psicanalista, como o sujeito que está olhando a técnica e olhando essa, sabe? Não, acho que você asfaltou bem.
Mas Mas não é. Não, é um mas ruído. não. É um ruído. É um ruído porque eu estou sempre, de alguma maneira, olhando e olhando para ele. Eu não consigo te escutar. Eu estou te escutando plenamente, mas eu estou escutando ele plenamente. É legal, então. Eu acho que isso que você faz, Plenamente, não. É um ruído o tempo todo. E isso que você fez, eu acho que você vai gostar esse livrinho aí que eu conto mais ou menos como é que eu fiz isso que você fez antes. No meu caso, já meio velho, aí o dinheiro acabou, e aí eu tive que dar esse passo que você deu e falar, pô, mas esse negócio de não ser do mundo, mas qual é a graça? E ganhar dinheiro, e namorar, e as relações afetivas para você construir um negócio melhor. Todas essas questões são mais da ordem, né? Então, quando você fez um passo, digamos, que eu narrei esse mesmo passo posteriormente, e já aí num estado já que eu estava quase morrendo, porque esse negativo já estava demodé, como fala para mim mesmo, sabe? Que eu já estava aquilo que era um lugar de, como fala, de instabilidade, estava virando a minha própria poltrona, né? Então foi esse movimento de ter que ir para o mundo jogar fora isso, né? Mas isso, como você falou para ele, que está o tempo todo, né? Só que você abre e fica, como eu falo, igual o sardo, né? Um olho no peixe, o outro no... Você tem que aí... fica tudo binocular e tudo fica ambíguo e complexo, né? Que eu acho que é aí que fica mais legal a própria literatura, né? Senão ela fica uma literatura muito condenatória também, de uma, sabe? Quando você fica muito profetinha de condenar o mundo, também eu acho mais interessante quando tudo isso fica ambíguo, né? Por exemplo, a técnica é ambígua, né? O capital é ambíguo, né? Então, eu era crítico da técnica, agora eu tenho stent, aí eu tomo remédio todo dia, então eu preciso ganhar dinheiro para comprar aquela medicação. Eu descobri que eu estou negociando longevidade. O pastor do Ser tirava sarro disso aí, de alguém negociar longevidade, sabe? Então aí ficou, vamos dizer, eu me encarnei, né, como um ser humano, né, vamos dizer assim. Então, mas o passo que você deu, eu acho que é o que eu dei. Depois, eu acho que eu estetizei demais também isso aí. Minha mãe era muito... Eu conto nos meus livros, né, que acho que era um pedaço só da minha mãe, então não formou o eu, né? E minha mãe era metida aristocrata, então eu tinha que achar que eu era alguma coisa também, entendeu? Para que alguém me olhasse, sabe? Então acho que eu fiquei mais tempo nesse cultivo aí do negativo, né? E foi sorte o mundo ter me pego pelo cabelo, né? Eu acho que o asfaltar é um termo um pouco pesado, né? Acho que a gente não asfalta, né? Mas eu acho que cada um encontra de alguma maneira a forma de falar isso. Sim. Assim, eu acho que o modo como eu encontrei talvez fosse identificar nas alteridades esses lugares que as pessoas, as estratégias delas de sobrevivência, sabe? Então, por exemplo, encontrar o vazio no fundo de uma atividade, sabe? E a atividade não é inadequada ou adequada, né? Sim. A cultura oriental, por exemplo, né? As culturas orientais das quais eu desconheço, mas que eu tenho, para as quais eu tenho uma curiosidade muito grande. Eu vou lendo aqui e ali e tal, e eu vou descobrindo que a forma deles encontrarem a angústia e o silêncio, né? O rosto da Medusa, né? Essa figura da górgona, dessa monstruosidade, é muita e variada, né? Não é só ocidental, não é só... Né? Eu também sou formado pelo Dostoiévski. O guru que o Juliano menciona foi meu professor de universidade. Eu vou ficcionalizar tudo isso aí, Ficcionaliza, né? Não, o bom de ser psicanalista talvez também é isso, que você escuta os outros e vai vendo que todos os outros são... eu não escutava muito assim, aí eu ia vendo, né? Falar, todo mundo tem lá, a fenda tá puxando em algum momento, né? Mas eu fiquei, acho, eu hiperinstituí, né?
uma coisa que era para desinstituir, entendendo? Então, o legal é que numa certa hora eu rasguei isso, né? Mas foi o percurso que você fez antes do que você narrou aí. Eu só acho que depois você me disse, eu narrei bem nesse livro aí, né, do último livro, mas foi isso, é esse movimento, né, de você ir para o mundo e tentar construir algo, porque uma coisa é esse papo de desconstrução e zerar e tal, é isso aí, é mais fácil do que você querer construir sabe, um lugar, uma coisa, é mais difícil você construir. É esse que é o ponto, né? Então, também em termos filosóficos, sair da desconstrução para tentar formar algo, criar uma forma, fazer algo, tá entendendo? Essa passagem aí. Juliana e Tiago, pegando um pouco o que o Tiago falou, a pergunta também é para o Tiago, para o Juliano. Eu tive uma sensação lendo os seus livros ali, não me parece essa sensação de ficar de fora, que o Tiago também relatou que parece que sentiu isso em determinado momento, seria uma espécie de uma maldição da sensibilidade, que a gente se pergunta o que fazer com isso? Como que eu dou vazão para esse negócio que parece que não tem, acho que, lugar ali para se ajeitar, que acho que é uma coisa meio que pertencente a todos os artistas de alguma forma. E a arte, de alguma forma, também é um fazer meio que de fora, apesar de estar no mundo muito presente, mas essa decisão de se tornar artistas, de pôr essa criação para andar. Queria que vocês comentassem, essa era um pouco a sua sensação em relação do Tiago, assim, que falou que encontrou nessa leitura. Era uma angústia que você carregava, que o Juliano também, de certa forma, carregava, essa visão de fora tem a ver com algo dessa sensibilidade, desse fazer, de tentar dar vazão para isso e não se encontrar? No meu caso, acho que esse negócio que eu falei, né, o mergulho dá o convívio, né, quando você convive sendo, como é que fala assim, reconhecido, que aquilo que você traz tem cidadania, né, você encorpa e consegue estar nas situações no interior delas, né, sabe assim? No meu caso, como recuou, que é aquele negócio que eu cuspi lá, né, recuou e fiquei como um radar tentando ver o outro, né, como é que fala assim, meio vazio, olhando o outro sem possuir, né, meio contemplando. Eu acho que isso acontece mais com algumas pessoas quando tem muito, não teve essa ressonância inicial, né, sabe? Então, agora tem a ver com aquele negócio que eu estava falando, que o ser humano ele pode ir, né, ele vai ou sai, né? O camaleão que eu falei, né? Então, essa imersão convivial tem a ver com uma coisa amorosa, né? De hospitalidade, de reconhecimento, de dar lugar, né? Então aí você de algum modo como é que fala, involucra, você adentra esses mundos, né? A partir dessa intimidade, né? Daí quando não há isso, vigora sempre no meu caso, vigorava uma estranheza, né? Então, no colégio, os professores punham a equação na lousa, eu sentia que aquilo era marcianos, né? Eu sentia olhado, eu não sabia responder as questões, tinha dificuldade de aprendizado, era tudo enigmático, ficava enigmático, né? Então, essa experiência da estranheza, né? Essa experiência vem porque não houve esse, sabe assim, alguém te pegar no colo, no seu elemento, e você ganhar uma consistência, né? Eu vejo assim. A minha resposta hoje para a sua pergunta é muito diferente da minha resposta há 10, 20 anos, a cada ano, e que é assim, o nosso constrangimento, de fato, é isso, a gente talvez faça parte dessa sensibilidade, mas eu acho que a nossa sensibilidade, ela precisa se aguçar, e ela precisa vencer o próprio narcisismo, e ela precisa alcançar o outro,
E ela precisa ganhar espaço, ela precisa ganhar coragem. Essa sensibilidade, para ser sensibilidade, tem que ter um pouco de... A gente tem lido muito sobre Irmã Dulce, né? E eu li hoje uma matéria que falava que a Irmã Dulce ela levava a gaita de fole, ela levava acordeão para tocar no presídio, e que um dos membros lá do grupo do Lampião ficou muito amigo da Irmã Dulce. No Nordeste? No Nordeste. Né? E aí eu penso, porra, isso é sensibilidade. Talvez a minha sensibilidade narcísica seja muito mais, vamos dizer, uma saudade, sabe? Um gozo no sentido psicanalítico, sabe? Que é uma espécie de sofrimento do qual eu estou um pouco viciado, sabe? E que me refugia, me abriga, né? Dentro da minha própria solidão, dentro, vamos dizer, dessa coroação do subjetivo, né? Poxa, aqui dentro eu reino, mas é aqui dentro, sabe? Dentro, se a gente não conseguir transbordar essa sensibilidade e também calar um pouco, né? A gente está numa sociedade muito doente, né? E a gente precisa poder escrever a partir da escuta. Para mim essa tem sido uma missão muito grande e eu estou aprendendo, assim, eu sou um aprendiz nisso, sabe? Muito. É isso que eu diria. Para mim, quando eu vejo um sujeito jovem, muito sensível, mas ao mesmo tempo muito autista, assim, do ponto de vista, né, da reação para o mundo, dá vontade de chacoalhar, dar um tapa na cara, falar, meu, cara, levanta, entende? Mas ao mesmo tempo com muito carinho também, porque a gente sabe que disso nascem... Aí reside muita beleza também, aí reside uma possibilidade de escuta. Paradoxalmente, a partir desse narcisismo que pode nascer uma possibilidade de escuta. Essa é a minha resposta. Gente, acabou. Fica, na uma outra ocasião, a gente lê o outro do texto, que é criticar a escrita de si, minha. Eu tento me bater aqui, mas fica para outra vez.